Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto. E projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir com um grande amigo aqui, Ricardo Alexandre. E no episódio de hoje nós temos um convidado super especial. Nossa grande admiração a esse convidado. Vamos falar sobre economia, negócios, política. Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Já peço a gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você sabe que vão gostar desse conteúdo. E Ricardo, por gentileza, faça as honras. Olá. Hoje, para nossa enorme alegria, para nossa grande satisfação, estamos com Salim Matar, empreendedor, mais do que um grande empreendedor, um dos maiores empresários do Brasil, um intelectual, defensor das ideias de liberdade e uma pessoa inspiradora para todos nós. Não tenho dúvidas em dizer que se trata de um gigante na defesa das ideias da liberdade, uma pessoa realmente especialíssima que temos o prazer de receber aqui. Salim, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a vocês, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ok, Salim, é conhecida já a sua trajetória no ramo empresarial. Todos sabem quem foi e quem é Salim Matar. Mas eu perguntaria, e o liberalismo, como é que surgiu na sua vida? De que maneira que foi o primeiro contato? Ouvimos na palestra espetacular que foi dada no IFL Curitiba ontem, que aos 16 anos você leu A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Como é que foi esse contato com Adam Smith? Como é que um mineiro de Oliveira teve contato com a obra de um escocês sobre liberdade econômica? É uma curiosa história. Eu tive, aos 16 anos de idade, o primeiro contato com o liberalismo e com Adam Smith. Na realidade, o professor do curso que eu fazia de contabilidade à noite escreveu no quadro: olha, anotem esse livro, que será o nosso livro de estudos nesse semestre. E escreveu A Riqueza das Nações, Adam Smith. Então, eu fui privilegiado porque eu não conheço nenhuma escola no Brasil, que teria adotado um livro de Adam Smith no curso secundário. Então, eu tive sorte e aquilo fez sentido para mim. É como se fosse dentro de mim, foi plantada uma semente aos 16 anos de idade e deu no que deu. Que maravilha. Então, o professor de contabilidade acabou sendo um dos grandes estimuladores dessa trajetória, né? Dessa formação desse grande defensor da liberdade. Exatamente. Essa influência que eu recebi não só do professor, porque ele era uma pessoa de mente muito aberta, mas ao estudar Adam Smith, ali eu descobri efetivamente o sentido do mercado, o sentido da liberdade de mercado. E como eu era do comércio, eu trabalhava com meu pai no comércio, para mim foi fácil entender. E até hoje acredito que, para mim, Adam Smith foi o breakthrough. O mundo nunca mais foi o mesmo desde Adam Smith. E hoje tudo que nós estamos colhendo, a qualidade de vida, o capitalismo, a nossa longevidade, tudo isso passa por Adam Smith. E depois da leitura dessa obra, houve, portanto, um estalo, né, uma primeira percepção sobre o liberalismo. O que veio depois? Quais foram as leituras? Como é que foi o contato com o liberalismo? E de que maneira se dava difusão? Havia algum autor nacional? Como é que foram as leituras posteriores? Bem, aos 16 anos, então, eu li Adam Smith. E fui para Belo Horizonte estudar no ano seguinte. E no ano seguinte, por uma coincidência do destino, eu tive um contato com a obra de Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão. Então, se aos 16 anos eu conheci Adam Smith, aos 17 Hayek, efetivamente eu estava predestinado. Ou seja, aconteceu na minha vida, caiu de paraquedas, eu conhecer a obra de Adam Smith. E, num banco de escola, em Belo Horizonte, um colega me dá uma revista que tinha esse artigo. Olha, então incrível. foi assim, coincidências, mas praticamente hoje eu sei que eu estava predestinado a realmente conhecer as obras liberais e a ser hoje um pregador do liberalismo no Brasil.
Que maravilha. E isso é muito interessante porque existe uma frase, alguns atribuem a Churchill, não sei se é ou não é, mas que dizem que é alguma coisa mais ou menos como liberais na juventude não têm coração, socialistas na segunda idade não têm cérebro. E aqui nós vemos que houve uma formação liberal desde o início, que é um caminho parecido com aquele que eu também trilhei. Desde o início tive contato com as obras liberais e me encontrei ali. E era uma voz isolada. E nesse sentido eu pergunto, Salim, havia colegas que discutiam liberalismo? Havia espaço para essas discussões? Ou o ambiente no Brasil era bem pouco receptivo, como hoje, em alguns lugares, ainda é, às ideias da liberdade? Naquela época não se discutia progressismo, liberalismo, com tanta densidade quanto hoje. O fato para nós representava um aprendizado, para nós estudantes de 16 anos de idade. Aquele era um aprendizado, mas mal sabíamos que aquilo poderia influenciar as nossas vidas e de todos nós na face da terra de uma vez por todas. E o mais interessante é que eu tenho certeza, por exemplo, no meu caso, alguns de meus colegas que estudaram comigo também hoje são liberais. Então eu acho que houve sim uma grande influência de Adam Smith nos meus colegas de 16 anos de idade. Que maravilha. Que pra gente ver como é importante, né, já ter esse contato desde de pequeno, da adolescência, porque eu também fui o mesmo caso do Ricardo, e a gente sempre brinca aqui que até na nossa região os liberais são escassos por aqui, né? E a escola brasileira tem um detalhe, a escola brasileira é progressista e é ideologizada. Desde Paulo Freire, que a esquerda aplaude, então você não aprende sobre liberalismo na escola brasileira, tampouco na universidade. Então, nós precisamos fazer uma reforma educacional no país e permitir que as pessoas tenham amplo conhecimento de todas as teorias que existem. E hoje já é comum, mas existiu durante muitos anos no Brasil um patrulhamento ideológico. E editoras brasileiras eram todas elas de centro-esquerda. Por exemplo, a Caio Prado Júnior, uma das maiores editoras do Brasil, ela se recusava a editar os livros liberais do Instituto Liberal. Que coisa incrível. E essa participação sua, que continua até hoje no Instituto Liberal, isso veio bem depois e foi naquela ocasião que houve o primeiro contato com, por exemplo, Og Leme, Donald Stewart. Como é que era participar desse Instituto Liberal lá nos anos 80? Também outra história curiosa, em 1986 eu estava na Hípica de Belo Horizonte e lá eu conheci o empresário Jorge Gerdau. E nós lamentamos muito um com o outro sobre as mazelas do governo brasileiro, a economia, a intervenção forte na economia. Então, nós lamentávamos um no ombro do outro e ele falou, Salim, eu acho que vou te mandar um livro que eu acho que você vai gostar. Daí uma semana eu recebi um livro muito grosso que se chamava Quem é John Galt? Então, eu li aquele livro e logo depois liguei para o Jorge. Jorge, essa autora está viva e ela escreveu esse livro mirando o Brasil. Então, ele começou a rir e falou, junte-se a nós. Eu falei, nós quem? Ele falou, nós do Instituto Liberal. Que maravilha. Eu, Roberto Campos, o Melchior, professor Og Leme e outros. Então, eu me juntei ao Instituto Liberal em setembro de 1986. Uau. Então, desde aquela época, eu tive o professor Og como meu mentor. Até quando ele faleceu, ainda continuava sendo meu mentor. Mas que equipe fantástica, né? Salim, Og, Melchior, Roberto Campos, Gerdau. Eu imagino os debates, o altíssimo nível de questões... Não, Ricardo, eu era um lambarizinho entre aqueles tubarões. Eu era um aprendiz. Mas imagino que um ambiente intelectualmente estimulante como esse só podia dar grandes frutos, como foi o seu caso, né? Hoje um gigante... Eu tinha o hábito de, quando o professor Og estava falando, ou Roberto Campos falava, eu ficava calado. Porque qualquer intervenção minha, qualquer pergunta, eu ia naquele momento deixar de aprender 30 segundos, 1 minuto. Então, eu nunca fazia pergunta, porque eu não queria deixar de ouvi-los. Então, o professor Og, ele falava de uma forma bastante professoral,
E ele falou, mas Salim, você nunca faz pergunta. Eu falei, eu não preciso fazer pergunta. Eu estou aprendendo mesmo sem fazer pergunta. Então, realmente foi uma convivência única. Tive menos convivência com o Roberto Campos, porque ele era um parlamentar, dedicava pouco tempo ao Instituto, mas com o professor Og Leme foi uma convivência muito intensa. Poxa, que maravilha. E Salim, tenho certeza que isso influenciou diretamente nas suas escolhas pessoais, né? Mas e como que foi a sua vida como empresário? Você reporta essas influências já aos 16, 17 anos na sua escolha? Como que você saiu do comércio e daí acabou criando a gigante que é a Localiza hoje? Quem é o Salim empresário? Na realidade, quando eu tomei conhecimento da obra de Adam Smith, A Riqueza das Nações, eu já era do comércio, porque eu trabalhava no comércio com meu pai desde os 7 anos de idade. Então, depois de conhecer a obra de Adam Smith, eu já tinha uma noção de mercado, de concorrência. E depois da obra de Adam Smith, realmente eu diria que eu conheci mais profundamente as leis e as regras do mercado. E isso me ajudou muito na minha vida empresarial. Então, como eu sempre lutei pelo livre mercado, eu adotava todas as práticas de um livre mercado, um mercado competitivo. Então, preparei minha empresa exatamente para isso. E, com isso, a nossa empresa, a empresa começou pequena e se transformou nessa empresa gigante que é hoje, graças também a conhecer as leis do livre mercado. Que maravilha. Eu vi uma vez, e até em mais de uma exposição sua, uma história interessantíssima, que teria sido um dos pontos que teriam levado a vida empresarial, em que teria sido pedido um piano para o seu pai. Ele disse, não. É uma história saborosa, incrível. Eu gostaria que contasse para os nossos ouvintes como é que foi isso. Nós somos de uma família numerosa, nós somos 9 irmãos. Meu pai achou que era um número pequeno, ainda criou mais 2, então eu tenho mais 2 irmãos de criação, nós somos 11 pessoas na minha casa. Vida. E sempre aos sábados, naquela forma de educação de interior, depois do almoço era hora de os filhos conversarem com o pai. Então, eu estou precisando de um par de sapato, eu preciso comprar um livro, cada um vinha. O meu irmão me bateu, então aquelas coisas de filho com pai. E chegando a minha vez, eu sentei a perna esquerda dele e ele falou, e você, Zé, o que você deseja? Ele me chamava de Zé. O que você deseja? Eu falei, olha, eu gostaria de estudar piano. Eu tenho um amigo, que é o Maurício Mitre, estuda piano com a dona Juju, e eu queria estudar piano também. À medida que eu fui falando, a mão esquerda dele, que segurava meu braço esquerdo, foi apertando. E eu sabia, então, que eu estava dizendo alguma besteira naquele momento. E eu tentei sair. E ele, não, fica aqui. Ele falou, todo mundo, por favor, se aproxime. Todos os irmãos se aproximaram. E aí meu pai falou, olha, saibam de uma coisa, está terminantemente proibido, nessa casa, qualquer pessoa estudar música. E o senhor Zé, você vai crescer, vai abrir um comércio para você, vai ganhar dinheiro, vai comprar uma casa, e vai comprar a maior radiola que tiver, mas você vai tirar da sua cabeça essa ideia de ser pianista. Então, a partir daquele momento, eu acho que de fato enterrei. Até porque eu também não levo jeito para a música. Mal eu canto o parabéns e é fácil saber se eu estou presente no grupo cantando parabéns, porque onde você ouvir uma pessoa desafinada, é exatamente a minha pessoa. Então, eu acho que ele sabia que nunca seria um bom músico. E aquilo, de fato, ficou na minha cabeça. E ele preocupado, porque eu tenho o mesmo nome que ele então ficou tão preocupado que ele, dos 7 anos de idade até os 13 anos, quando ele faleceu num acidente, todos os dias ele me perguntava, o que você vai ser quando você crescer? Olha que o que você vai fazer quando você crescer? Eu tinha que responder, eu vou abrir um comércio para mim. Ele chegava em casa de noite, eu estava dormindo, ele ia na minha cama, me acordava, Zé, o que você vai fazer quando você crescer? Eu falei, eu vou abrir um comércio para mim. E chegou a tal ponto que ele olhava para mim e eu balbuciava, eu vou abrir um comércio para mim. Então, se ele olhasse para mim, eu responderia na hora. Então, eu devo ter feito isso 30 mil, 40 mil vezes. Quer dizer, ele estava preocupado com o filho
que ele deu o nome, e queria que esse filho fosse como... É uma tradição na família libanesa. Eles querem que o filho esteja no comércio, ok? Então ele gostaria do filho comerciante. Então acabou que um certo dia eu estava, vamos dizer, condicionado a abrir um comércio para mim. Comércio a gente usava naquela época, hoje você fala abrir um negócio. Então eu fiquei condicionado com aquilo. E aos 17 anos de idade, em Belo Horizonte, quando eu fui pagar uma conta num estabelecimento comercial, eu tomei a decisão de abrir a Localiza, porque era uma empresa de aluguel de carros. Então eu fiz uma regra de 3. Estava lá, se uma diária é tanto, 365 é 365x. E eu então balbuciei em voz alta, eu vou abrir um negócio desse para mim. Eu não raciocinei, eu não pensei, eu não planejei, apenas eu intuí. Eu vou abrir um negócio desse para mim, porque eu estava condicionado pelo meu pai a abrir um negócio em algum momento da minha vida. Então, o meu inconsciente, o radar inconsciente estava ligado. E na hora que surgiu aquilo, foi a oportunidade. Então, isso aconteceu. E até, desculpa te interromper, Ricardo, mas eu fiquei curioso. Qual foram as primeiras dificuldades? Como que foi efetivamente tirar do papel, né? Porque a gente tem um público do pessoal que quer empreender, que são empresários, e às vezes o pessoal fala, cara, eu tenho a ideia, eu tenho a vontade, eu vejo vocês falando sobre liberalismo, mas como que eu tiro do papel, ainda mais no Brasil, que o pessoal tem essa dificuldade para empreender, para abrir negócio, e como que foi a experiência do senhor ali? Normalmente o empreendedor, ele é corajoso, ele é resiliente, determinado, obstinado, e ele chuta a porta. Então, isso é o fato de qualquer empreendedor. Ele derruba barreiras. Então, qualquer dificuldade que apareça, você destrói essa dificuldade, porque você quer ir em frente. E no meu caso, eu apenas antes de abrir o negócio, eu sempre fui muito cuidadoso, tentei buscar conselhos, me aconselhei com as pessoas que eu tinha admiração, que eu gostava, que eu admirava. E era maio de 73, primeiro choque do petróleo. Então era uma crise de petróleo enorme, foi a maior crise de petróleo que teve. E as pessoas falaram, mas por que você vai abrir um negócio de aluguel de carro se você vai acabar combustível? Então, todas as pessoas foram unânimes, porque as pessoas gostavam de mim. Elas queriam o meu bem. Eles estavam me aconselhando de acordo com a consciência delas, de acordo com a visão delas. Normalmente o empreendedor tem uma visão diferente das pessoas. Por isso que ele é um empreendedor. Se você ver a história de qualquer empreendedor, você vai verificar que ele tem uma obstinação em relação à sua ideia. Então, eu não segui os conselhos que recebi. E eu sempre digo, se o conselho fosse bom, seria vendido, não seria dado. E fui em frente e deu certo. De forma singela, estamos no caminho certo, né, Ricardo? Porque quando a gente pensou em abrir um podcast para difundir ideias liberais, empreendedorismo, todo mundo falou, cara, tá cheio de podcast, não vai dar certo. Não vai funcionar. Eu disse, não, mas o nosso é diferente, vai funcionar e o que nós queremos é difundir ideias de liberdade e inspirar as pessoas. E isso temos conseguido fazer. Mas como é que era naquela época, Salim, quando comparamos com o que acontece no Brasil hoje? Era igualmente burocrático, talvez fosse um pouco mais livre economicamente. Como é que era empreender? Só pioramos ou há um avanço em relação ao seu início? Piorou o ambiente de 1973 para hoje. Foi necessário ter uma lei de liberdade econômica. Está sendo feito esforços na digitalização para se abrir uma empresa de forma mais rápida, como em alguns estados, em Minas Gerais, você consegue abrir uma empresa em 1 ou 2 dias. Então, houve um avanço. Mas, de 1973 até agora, recentemente, a burocracia aumentou muito. E ainda veio a Constituição de 1988, que facilitou a burocracia, o Estado brasileiro, a interferir mais na vida do cidadão. Então, piorou substancialmente de 1973 para os dias de hoje. Basta você verificar a quantidade de leis, normas, regulamentos e decretos que aconteceram de 73 até hoje. Então, eu diria que o empreendedor de hoje, ele
Claro que tem a lei de liberdade econômica, alguns estados e cidades facilitam a abertura da firma do empreendedor, mas o empreendedor, ele luta contra tudo e todos, porque inflação elevada, custo de capital elevado, carência de capital, dificuldade de mão de obra, ele tem que buscar pessoas e treinar essas pessoas, concorrência muito forte. Se for um empreendedor que precisa de uma licença ambiental, ok, 5, 10 anos. O meio ambiente não gosta de negócios, não gosta de empresas, não gosta de lucro. Então, o meio ambiente brasileiro também é bastante ideologizado. Então, se você precisa de uma licença ambiental para empreender, olha, você tem que ser muito resiliente, porque vai demorar uns bons anos. E quando você precisa de uma parafernália de licenças. Você precisa de alvará de demolição, precisa demolir um imóvel para fazer uma reforma. Você precisa de alvará de funcionamento. Você precisa de alvará do Corpo de Bombeiros. Não sei como é aqui, mas é um terror em algumas cidades. Em algumas cidades você só consegue um alvará do Corpo de Bombeiros se você contratar um despachante. Ok? Caso contrário, você pode demorar 1 ano ou mais para obter uma licença do Corpo de Bombeiros. Então, tudo isso foi burocratizando. Alvará da prefeitura. Então, é uma quantidade de autorizações, porque o Estado não gosta de empresário. O Estado não gosta de lucro. O Estado esquece de que quem gera emprego é a iniciativa privada, é o microempreendedor. Porque o microempreendedor nada mais é do que uma semente de capitalismo. Uma pequena empresa vai ser uma grande empresa amanhã. Como é o caso da Localiza, que começou com 6 Fuscas usados e comprados a crédito, e hoje é uma empresa desse tamanho, que emprega direto mais de 10 mil pessoas e indireto outro tanto de pessoas. Então, a burocracia não gosta e dificulta os empreendedores. Nós precisamos sim de um Estado menor para implicar menos com os empreendedores e deixar fluir o mundo dos negócios. Exato. É uma pena que seja desse jeito, mas a burocracia coloca todos os obstáculos. Se você somar a quantidade de licenças que um estabelecimento precisa, e teve agora recentemente. Então, eu tenho uma fazenda, essa fazenda fica a 250 quilômetros de Belo Horizonte. Para facilitar algumas coisas, eu coloquei uma filial no meu escritório de Belo Horizonte. Então, meu escritório de Belo Horizonte fica numa região de escritórios, central, e coloquei, então, a sede da fazenda é na fazenda e a filial é Belo Horizonte. Você precisa ter uma filial, receber correspondência em Belo Horizonte, ou outras coisas, sim, relações com bancos. E então veio uma taxa de cobrança de R$4.000. Taxa de cobrança. Mas falei, a que se refere essa taxa de cobrança? Então o pessoal falou, isso aqui é por causa que é uma taxa do governo proveniente porque a sua empresa ela abate gado. Porque no objeto da minha fazenda tem abate gado. Mas eu não abato gado no 20º andar do prédio. Chega a ser surreal. Né? Então, queriam cobrar uma taxa de R$4.000. E eu, então, tentamos dialogar com o fiscal, o advogado, falou, olha, mas isso aqui é uma filial. Nós não abatemos gado aqui no escritório. Então, eu falei, não, está aqui no objeto social, tem que pagar essa taxa. Então, achei mais fácil fazer uma alteração contratual, não fazer abate de gado, para não ter que pagar a taxa de R$4.000, que eu acho um absurdo. É um absurdo. É uma afronta. É uma afronta. E quem imagina que uma empresa vai bater gado no 20º andar de um prédio? Não tem nem como subir uma vaca pelo elevador. Então, para você ver como que a burocracia é tonta. Como a burocracia ela é perversa. Como a burocracia não tem bom senso. Esse menino não está aí. E emitiram a guia, mas imediatamente eu fiz a alteração contratual. Eu sempre lembro... Só pra gente divertir um pouquinho, pra vocês verem que ponto que chega a burocracia no Brasil. E o dia a dia é interessante pro pessoal saber como as coisas funcionam, porque às vezes a gente fala da burocracia, mas as pessoas não sabem como isso é na prática. E tem um vídeo do Luciano Hang, né, da Havan, em que ele fala que não sei qual é a cidade que ele foi construir, uma das sedes da Havan, e pela metragem, assim, a lei orgânica da cidade, ela precisava que tivesse, se não me engano, assim, 20 banheiros pelo espaço de construção.
Ele falou, não é nem razoável que você imagine que nesse espaço aqui eu vou colocar 20 banheiros. Nem num shopping você vai ter 20 banheiros. Ela falou, não, tem que ter 20 banheiros. E daí ele fala que, se eu não me engano, foram uns 6 meses assim, para ele conseguir tocar aquilo ali, porque tinha exigência de, pelo metro quadrado, tinha que ter tantos banheiros. Mas isso é o normal dentro do Estado. Nós temos excelentes servidores no Brasil, na área municipal, na área estadual, na área federal. Nós temos aí brilhantes servidores que fazem a máquina funcionar. Nós necessitamos dos servidores. Diversas áreas são importantíssimos. Os policiais para prover a segurança. Nós precisamos de professores, de enfermeiros nos hospitais. Então, eles são importantes, mas não são a maioria. Há uma grande boçalidade no serviço público. Você está contando esse caso aí, mas existem aberrações terríveis no serviço público. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado, porque acontece tanta legislação. Você tem que fazer tanta coisa que muitos, inclusive empreendedores, eu acho que acabam desistindo pelas dificuldades. Certo. Então você está contando o caso dos banheiros aí. Às vezes uma licença de demolição pode demorar, numa prefeitura, 6, 8 meses para poder sair. Ok? Então, uma demolição você faz ela em 15 dias, 30 dias. Aí gasta 8 meses para poder fazer. Então, muitas vezes, o que as empresas fazem? Entra com pedido de demolição e já demole. Porque, normalmente, as prefeituras dão o direito de demolição. Uhum. A demolição está concluída e a licença não saiu. Aí, a empresa entra com o pedido, autorização de construção, alvará de construção, que vai demorar uns bons meses também. Não sei aqui quanto tempo dura, mas usualmente demora muitos meses. A construção fica pronta e o alvará de construção ainda não saiu, nem o de demolição. Aí o empreendedor inicia o negócio dele. Ele está, neste momento, fora da lei, porque ele já demoliu e não tem a licença de demolição. Ele já construiu e não tem o alvará de construção. E ele começa a operar e não tem o alvará da prefeitura para funcionamento. Porque a iniciativa privada é rápida, mas a burocracia é lenta. Então acontece isso. Muitos fazem isso como uma forma de, vamos dizer, obter resultado mais rápido, forçar uma situação. Mas para você ver a que ponto que chega um indivíduo querendo criar empregos, pagar imposto, gerar riqueza, e a máquina dificulta a vida desse indivíduo. Podemos identificar, muito possivelmente, uma origem para isso, Salim. Roberto Campos dizia que uma das tragédias do Brasil é que a nossa Constituição foi elaborada antes da queda do Muro de Berlim. Então, nossos parlamentares, não era exatamente uma Assembleia Constituinte, nossos parlamentares ainda estavam enamorados do welfare state, do estado de bem-estar social, e fizeram aquilo que o Roberto Campos chamava de um dicionário de utopias, né, cheio de promessas irrealizáveis pelo Estado. E isso em 1988, né? Logo depois o Muro de Berlim caiu, constatou-se realmente a falência do socialismo. No entanto, a Constituição ficou. E sabemos que você tem uma série de críticas, obviamente não conseguiremos explorá-las todas aqui, mas seria um prazer ouvi-lo sobre a Constituição de 1988, chamada por alguns de Constituição Cidadã, mas talvez realmente seja uma Constituição de miseráveis, porque criou miseráveis e tornou o nosso país ainda pior do que poderia ser se não fossem todo o engessamento, todas as mazelas que ela acaba causando. É verdade, nós tivemos um azar danado como brasileiros. A nossa Constituição foi em 88, um ano depois caiu o Muro de Berlim. Se a nossa Constituição tivesse sido feita após a queda do Muro de Berlim, teríamos uma Constituição muito melhor, mais aberta, menos intervencionista, menos populista, como é a nossa Constituição. Então tivemos um azar. E hoje nós estamos pagando caro por isso, porque a Constituição brasileira ela já cumpriu o seu papel e nós precisamos, sim, de uma nova Constituição para os novos tempos. Nossa Constituição foi feita pelos nossos legisladores, pelos nossos congressistas, olhando pelo espelho retrovisor. Eles fizeram a Constituição olhando para trás. Hoje, se nós fôssemos fazer uma Constituição, a gente olharíamos para frente para fazer uma Constituição. Então,
eu acho que está na hora da gente começar a discutir sobre uma nova Constituição no Brasil e talvez no momento em que haja uma serenidade na política, possamos realmente deixar um legado para as próximas gerações, uma Constituição mais pró-cidadão. E é curioso porque nos anos 80, início dos 90, a grande mazela brasileira talvez fosse a inflação. Nós domamos a inflação, aí nosso arcabouço jurídico é tão ruim, porque tudo emana da Constituição, que nós agora estamos engessados em burocracia que não nos permite gerar riqueza. E aí eu perguntaria, porque é uma crítica comum que se ouve quando se fala em uma nova Constituição, mas com esse Congresso, e aí há mais ou menos duas alas. Alguns dizem assim, essa Constituição só não é pior do que alguma nova que viesse. E outros dizem assim, não, é impossível fazer algo pior. Eu fico com essa segunda corrente. Eu acredito que nós temos que mobilizar a sociedade para tentarmos melhorar, para tentarmos desengessar, para tentarmos controlar o intervencionismo estatal. E nesse caso, por exemplo, temos a proposta do professor Modesto Carvalhosa, vem bem a calhar, né? Que fosse aprovada por referendo, então com uma intensa mobilização da sociedade. Mas como é que você vê isso? Será que há algum perigo em termos de uma Constituição ainda pior do que essa? Hoje, a sociedade exige transparência de nossos governantes, de nossos políticos. O correto de uma Constituição é ser feita por constituintes. A população elege por 2 anos as pessoas que ficam encarregadas de fazer uma Constituição. Essas pessoas não podem se candidatar mais a cargos eletivos e nem serem servidores públicos, porque haveria conflito de interesse. Então, por isso que são chamados de constituintes por apenas 2 anos e não podem se candidatar. Com isso, eles estariam fazendo uma Constituição isento de conflito de interesse. Eu acredito que vai chegar a hora em que a sociedade brasileira já clama por uma Constituição. Já temos a proposta do professor Modesto Carvalhosa, nós temos a proposta do deputado Luiz Felipe de Bragança e Orleans, e estão surgindo outras propostas aí. Então, é assim mesmo, a gente começa discutindo alguns casos, isso vai tomando tração, e na hora que tiver uma certa serenidade, isso vem a clareza para alguns líderes. Nós precisamos que exista uma grande liderança no Brasil capitaneando essa nova Constituição, e aí sim vai acontecer. Eu acredito que nós precisamos sim de uma nova Constituição. Eu também, e é curioso perceber que já Hayek nos dizia, já Henry Maxud, quando fez um esboço de Constituição, que foi muito divulgado à época, nos anos 80, já nos diziam uma coisa que é bastante óbvia. O legislador, ou melhor, o constituinte, ele não pode ser o congressista, o que já está no Congresso. Até porque nós votaríamos para constituinte uma pessoa diferente daquela que votaríamos para o Congresso. E esse, além do namoro com o Estado de Bem-Estar Social em 88, esse foi um dos outros problemas da Constituição, porque ela não teve uma Assembleia Constituinte a fundá-la, né? Foi simplesmente um arranjo institucional feito com os congressistas que estavam lá. Mais do que isso, Ricardo, a nossa Constituição de 1988, ela foi feita o seguinte: houve 21 anos de regime militar no Brasil. Então, a oposição assumiu a partir de 1985. Essa oposição estava com um espírito de revanche, um espírito de vingança, populista, e fizeram uma Constituição onde alguns segmentos da sociedade pegaram o seu naco na Constituição. Até a OAB, Sim. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, pegou um naco na Constituição. O que eu quero dizer com isso? Se você formar em medicina, você formou, tem um diploma, você pode abrir um consultório, trabalhar num hospital. Se você formar em engenharia, você pode trabalhar numa empresa, construir uma casa, construir um prédio, trabalhar numa indústria. Se você formar em administração de empresas, você está apto a abrir o seu negócio, a trabalhar numa empresa. Mas se você formar em direito em uma universidade, você não está apto depois de formar. Diferentemente das outras carreiras de medicina, administração, engenharia, você tem que prestar um concurso numa instituição privada, que se chama
Ordem dos Advogados do Brasil, que arrecada por ano R$1,5 bilhão. Então, isso é um exemplo que grupos de interesse pegaram nacos na nossa Constituição. Servidores públicos, o judiciário, congressistas. Então, todo mundo pegou uma pequena porção dessa Constituição. Então, a nossa Constituição, ela é absolutamente corporativista. Ela atende os interesses de grupos, segmentos do setor produtivo, servidores públicos, judiciário, Câmara dos Deputados. Por exemplo, nós temos 55 mil pessoas no Brasil com foro privilegiado. 55 mil pessoas. Em outras palavras, o que significa isso? Significa o seguinte: se um de nós, cidadão normal, cometermos um crime, um delito, nós vamos à justiça comum. Mas tem 55 mil brasileiros. Deputados, prefeitos, governadores, senadores, servidores públicos, que se cometerem um delito ou um crime, tem uma justiça especial para eles. 55 mil. Bem, na Suécia, uma pessoa. Nos Estados Unidos, 0 pessoa. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos, então, grupos de interesse tomaram conta de 55 mil pessoas, por isso que é tão difícil no Brasil você processar figuras da política ou do Estado que cometeram desvios, corrupção ou uma versação de verba pública. Por quê? Porque é um foro especial. Então, a nossa Constituição, realmente, ela já não atende mais a nação brasileira nos anos atuais, dessa sociedade digital, da sociedade da rede digital, com essa juventude maravilhosa, cheia de energia. A nossa Constituição, de fato, não atende mais os dias de hoje, os anseios de nossa população. Eu acho interessante uma passagem do professor José Murilo de Carvalho em uma das obras que corrobora com esse argumento, em que ele faz uma breve comparação, está discutindo a respeito de por que o executivo tem os impedimentos, né, de reeleição em 2 mandatos e o legislativo você pode ir se elegendo quantas vezes você quiser. E daí ele até faz uma pergunta, assim, que ele diz no Constituinte: tá bom, mas e se lhe fosse dado a você a caneta para escrever as regras que você teria que obedecer, o que você faria? Ele fala, é evidente que você não pode você mesmo escrever as regras que vai reger o que você vai fazer dali em diante, né? Foi o que aconteceu. Isso é algo comum, por exemplo, na Inglaterra, desde Edward Coke, no século XVII. E no Brasil, não. No Brasil, as pessoas criam regras para si mesmas. Numa palestra inspiradora e eletrizante que você proferiu para o IFL Curitiba, foi usada uma expressão que à primeira vista pode chocar alguns, e no entanto é uma constatação muito evidente do que acontece. A Constituição acabou criando cidadãos de primeira e de segunda classe, né? Sendo que os cidadãos de segunda classe são aqueles que sustentam o establishment, são aqueles que simplesmente custeiam os privilégios dos que são beneficiados pela Constituição. Como é que se dá isso, Salim? Quem são os cidadãos de primeira classe no Brasil? A nossa Constituição diz que os cidadãos são iguais perante a lei. Não são. Tanto é que tem 55 mil cidadãos que têm foro privilegiado. Então, a Constituição não está sendo respeitada e não é verdade que os cidadãos são iguais perante a lei. Um país cujos cidadãos não são iguais perante a lei não é um país que possamos chamar de um país liberal. Significa que nós temos uma casta privilegiada de 55 mil pessoas, que são cidadãos de primeira categoria. Mais do que isso, eu sempre falo entre cidadãos de primeira e segunda categoria, porque os pagadores de impostos, a quem os servidores públicos deveriam servir, acontece o contrário. Hoje, as pessoas encasteladas nos poderes, no Estado, se servem dos cidadãos pagadores de impostos. Por isso que eu sempre falo o seguinte: os cidadãos de segunda categoria são os pagadores de impostos. Os cidadãos de primeira categoria são os consumidores de impostos, aqueles que consomem os impostos que nós pagamos. Então, há uma inversão absoluta de valores. Você chega numa repartição pública, tem uma placa: desacatar o servidor público é crime de acordo com a lei tal. Devia ser o contrário. O servidor que desacatar o pagador de impostos comete crime. Então, está invertido. Então, ou seja, eu quero mostrar
que efetivamente o establishment, o Estado, se transformou num fim em si mesmo. Então você verifica o seguinte: servidor público recebe em dia, tem estabilidade de emprego, tem planos de saúde muito bons, tem fundos de pensão para aposentadoria até a morte, enquanto as pessoas da iniciativa privada têm, muito diferente dos servidores públicos, tem outra condição. Salários menores, aposentadoria menor e por aí vai. Então, nós precisamos buscar uma simetria na sociedade. Porque, por exemplo, hoje, servidores públicos não pagam imposto de renda acima de R$39 mil, acima do teto. Então, sobre todos os benesses, penduricalhos e outros, não se paga imposto de renda, que eles chamam de verbas indenizatórias. Agora, na iniciativa privada, não importa quanto você ganha, você paga sobre 100%. Então, eu quero mostrar também como essas pessoas se servem do Estado para fins próprios de grupos, setores do Estado que têm vantagens sobre o cidadão normal de segunda categoria. E é chocante que isso se alastra por todas as instâncias, né? A instância municipal, a instância estadual e também na federal. E aqui chegamos a um ponto realmente interessantíssimo que nós gostaríamos de explorar. O Brasil é tão estatista, mas tão estatista, que talvez você seja mais lembrado pela sua recente passagem no governo do que por todos os milhares de empregos que criou, por toda a geração de riqueza que fez em prol do Brasil. Mas eu gostaria de ouvi-lo. Qual foi o choque, Salim, ao chegar dentro da máquina? Como é que um liberal vê todo aquele gigante por dentro? O que mais lhe chocou? O que lhe causou uma impressão mais forte? Como é que foi estar dentro do Leviatã? Ir para o Estado foi uma experiência única, impagável. Foi espetacular a experiência de ter ido para o governo. O aprendizado não pode ser encontrado em nenhum lugar, em nenhum livro, em nenhuma universidade. Tem que se viver o que é o Estado. Realmente eu conheci em Brasília o jogo do poder, eu conheci as entranhas da máquina e eu conheci como as coisas funcionam em Brasília. Então tem uma realidade própria, diferente da iniciativa privada. Não vou dizer que está certo nem errado, eu quero dizer que é diferente, mas é assustador. A burocracia é terrível. Foi feito para não funcionar. Então são órgãos sobre órgãos. Um órgão para fiscalizar A, para fiscalizar B, B para fiscalizar C, C para fiscalizar D e por aí vai. Então com isso nós temos uma máquina gigantesca brasileira. E nós temos inúmeros órgãos onde as coisas acabam não acontecendo. Por exemplo, o presidente foi eleito com 57 milhões de votos e deseja a privatização da Eletrobras. Mandou para o Congresso 531 deputados, 513 deputados, 81 senadores disseram: ok, nós fomos eleitos pelo povo, nós somos mandatários, representantes do povo. Nós concordamos com o presidente, que foi eleito com 57 milhões de votos, e nós então concordamos em privatizar a Eletrobras. Aí o TCU, um procurador do TCU, diz não vai privatizar a Eletrobras. Então, um ministro apenas, entre 8, tem o poder de segurar a privatização da Eletrobras. Então, é assim que funciona o establishment, ideologizado pelos anos de esquerda no poder. Então, um único ministro entre 8. E é o que nós vemos hoje no STF. Nós temos 14 STFs hoje. 14 Supremo Tribunal Federal. Não, você está pensando que é um. Não, são 14. Conta junto comigo. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, 1. Nós temos 2 turmas, 3. Nós temos 11 ministros que dão sentença exclusivas monocráticas, 14. Então nós temos 14 Supremo Tribunal Federal do Brasil. Então, isso mostra até que ponto que chegou a burocracia brasileira. Em que um ministro, não a corte, não 11 ministros, um ministro, de uma certa forma, cancelou todos os processos contra Lula. Um ministro, e não a corte.
Então, nós brasileiros ficamos... O povo brasileiro é fantástico. Não é um povo educado, porque nós temos 11 milhões de analfabetos, 38 milhões de analfabetos funcionais, e nós temos uma péssima educação na escola pública brasileira. Educação de terceira, quarta categoria. Basta ver os índices brasileiros de escolaridade internacionais, para poder confirmar o que eu estou falando. No entanto, nós, num país com esse baixo índice de escolaridade, a população é civilizada. O Supremo Tribunal Federal decretou, a sociedade brasileira civilizada acata. Então, eu quero dizer que o brasileiro não tem escolaridade, mas é civilizado e acata até mesmo aberrações que porventura sejam emanadas de, eventualmente, algum ministro ou da própria corte. Tem sido usada até uma expressão, Salim, juristocracia, para justamente demonstrar essa simetria do poder em determinado ponto. E, obviamente, já dizia Rui Barbosa, um grande liberal, o Supremo é um órgão importantíssimo, o Supremo é importantíssimo nos Estados Unidos, é importantíssimo no Brasil, só que aqui está se formando uma verdadeira assimetria no poder. E aí chegamos a esse ponto em que um presidente com 57 milhões de votos, um Congresso favorável à racionalização da máquina estatal, não consegue implementar medidas por conta de uma decisão monocrática. Quer dizer, é óbvio que isso não está certo, né? É óbvio que isso não é correto e que falta legitimidade democrática a uma decisão como essa. Uma democracia carece de um Supremo Tribunal Federal. Não pode existir democracia sem um Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é um pilar da democracia. Então, o que nós precisamos, talvez o seguinte, se você vai à França, Estados Unidos, Reino Unido, se você perguntar ao motorista de táxi ou algumas pessoas normais, quem são as pessoas da Suprema Corte, no máximo as pessoas vão lembrar do nome do presidente da Suprema Corte, mas não de todos eles. Aqui no Brasil, você escala a Suprema Corte como um time de futebol. Então você sabe de cor todos os nomes. Por quê? Eles estão todos os dias no jornal, são midiáticos, as sessões são transmitidas ao vivo e, de uma certa forma, talvez por sermos um país latino, brasileiros, muito informais, talvez o comportamento da nossa Suprema Corte devia ser mais um comportamento como a Suprema Corte do Reino Unido ou dos Estados Unidos. Mais discrição, mais serenidade, perfeito? Ministros não devem falar, não devem se pronunciar. Então, aqui no Brasil, é muito diferente. Talvez um pouco da nossa cultura, o brasileiro é muito expansivo, muito extrovertido, mas isso pode colocar em risco a respeitabilidade da corte. Então, acho que em algum momento a nossa corte vai ter que ser diferente, vai ter que ter um comportamento diferente do que tem hoje para poder obter a respeitabilidade do cidadão brasileiro. E nesse sentido, Salim, na sua opinião, qual que é o futuro para o Brasil? Assim, o que você acha que vem pela frente? O que a gente pode fazer para, de fato, mudar essa realidade que a gente vive hoje? O futuro do Brasil é essa nova geração maravilhosa, cheia de energia e inteligência, que está chegando ao mercado de trabalho. De uma certa forma, a minha geração falhou ao entregar para essa geração esse Brasil que nós nos encontramos. 150 mil brasileiros decidiram ano passado morar fora do Brasil, notadamente em Portugal e Estados Unidos, em busca de emprego para sustento de si próprios e de suas famílias. Significa que eles não enxergam no Brasil a oportunidade para viverem aqui. Mais ainda, nós precisamos mostrar para o jovem que aqui ele pode realizar os seus sonhos aqui. Quando, também numa pesquisa do ano passado, 50% dos jovens gostariam de realizar os seus sonhos em outro país. 50% dos jovens pesquisados. Isso significa, então, que o modelo brasileiro faliu. Esse modelo não é mais sustentável. Nós temos que buscar um novo modelo. E esse novo modelo passa por uma nova Constituição,
passa pela redução do tamanho do Estado. Nós temos ainda 11 milhões de analfabetos e 38 milhões de analfabetos funcionais, mas temos R$1 trilhão em empresas e temos 2 ou 3 trilhões de reais em imóveis. Então, durante 35 anos de governos sociais-democratas, eu pergunto, não foi prioridade de nenhum desses governos erradicar o analfabetismo no Brasil? Vamos vender o Banco do Brasil, ou o Banco do Nordeste, ou uma estatal qualquer, e com esse dinheiro vamos inserir essas pessoas na sociedade, alfabetizando-as. E o que eu tenho é uma sensação de insensibilidade por parte dos nossos políticos, porque esse tema de 11 milhões de analfabetos e 38 milhões de analfabetos funcionais não está em discussão, não é manchete de jornal, a grande mídia não toca nesse assunto. E isso, na realidade, eu tenho afirmado que isso é estratégia dos sociais-democratas. Eles precisam de gente mais ignorante para que eles possam fazer promessas que não vão cumprir, mas receber o voto dessas pessoas. Pessoas escolarizadas são difíceis de serem conduzidas para um voto demagogo. Mas então eu afirmo, porque tem 35 anos que os sociais-democratas estão no governo e mantêm 11 milhões de analfabetos e 38 milhões de analfabetos funcionais. Então, isso é estratégia dos sociais-democratas. Existe uma frase muito conhecida no meio liberal, que é de von Mises, que diz que ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão. Eu lembro de uma entrevista, logo após a sua saída do governo, em que você dizia assim, olha, eu quero realmente investir no campo das ideias, porque eu acredito que, influenciando a cultura, nós poderemos construir um novo Brasil. Por que essa crença, Salim? Essa crença veio de Hayek. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, um ex-piloto da RAF, que havia abatido muitos aviões inimigos, era um piloto diferenciado, se chamava Anthony Fisher. Ele, depois da guerra, ele montou uma granja e se transformou num empresário médio de sucesso. Anthony Fisher tinha lido a obra de Hayek, O Caminho da Servidão, e ele ficou muito preocupado. E procurou Hayek e falou, Hayek, eu vou me candidatar, eu vou ser deputado pelo Partido Conservador, porque a Inglaterra está indo, vai bater no muro. A Inglaterra não está indo bem e as coisas estão sendo feitas de forma a aumentar, a gigantar o tamanho do Estado. Isso não vai dar certo. E Hayek, com a serenidade que ele tinha, com a voz mansa dele, colocou a mão direita sobre o ombro de Tony Fisher e disse, Tony Fisher, não entre na política. Se você deseja mudar, fique no campo das ideias. Abra um instituto e divulgue ideias. Assim, Anthony Fisher fez. Ele não se candidatou para o Partido Conservador e abriu um instituto que se chama Institute of Economic Affairs. E pelos bancos desse instituto passou uma jovem, brilhante, muito inteligente, que chegou a ser a primeira-ministra da Inglaterra por 12 anos, Margaret Thatcher. Então, nós do Instituto Liberal, nós do Instituto de Formação de Líderes, ainda acreditamos que, uma certa hora, um jovem vai passar pelos bancos dos nossos institutos e vai chegar lá. Então, eu acredito mais no campo das ideias. Então, por isso que eu não, ao deixar o governo, não me candidatei a nenhum cargo eletivo e achei que no campo das ideias eu poderia difundir melhor as ideias liberais, que no Brasil não são muito difundidas. E talvez até as mazelas do Brasil é ser exatamente um país onde as ideias liberais não têm eco, não são discutidas e não são ensinadas nas escolas brasileiras. Sem dúvida. E podemos atestar de vivência, né, que isso faz toda a diferença. Nós aqui do IFL Curitiba temos vivido algo extraordinário, assim, porque a cada reunião as coisas, os debates, eles se aperfeiçoam, melhoram, a gente consegue encontrar pessoas que têm a mesma experiência que a gente, que têm as mesmas ideias, e inclusive até nós gostaríamos de agradecer publicamente ao senhor por esse instituto fantástico que o senhor idealizou e de fato formou, porque realmente tem mudado as nossas vidas cotidianamente aqui.
O evento que o senhor palestrou ontem também foi sensacional, o feedback foi extremamente positivo e gostaria de agradecê-lo realmente pelo trabalho fantástico que o senhor fez. Liberalismo é a defesa da liberdade. Olha que coincidência. Os países que possuem maior liberdade têm mais capitalismo, têm maior renda per capita, menos desemprego, as pessoas são mais felizes e longevas. E o oposto é verdade. Vide Cuba e Venezuela. Menos liberdade, ausência de capitalismo, ausência de riqueza, desemprego, baixa qualidade de vida, por consequência, menor longevidade. Então, nós precisamos de liberdade, porque a liberdade, como consequência, é a felicidade do homem, a felicidade do ser humano. Então, nós precisamos, de fato, implementar no Brasil as ideias liberais contra essas ideias retrógradas da esquerda progressista, hoje imperantes no Brasil, e que gostam de um Estado grande, um Estado gigantesco, um Estado que interfere na vida do cidadão. E lembra o seguinte, nós é que criamos o Estado. Nós, o povo, é que mantemos o Estado. O Estado tem que nos servir, e não nós servirmos ao Estado. Nós temos que inverter isso, porque no Brasil o Estado se serve de todos nós da população. Nós passamos recentemente por uma pandemia terrível, como desgraça pouco é bobagem, agora vemos um tirano invadindo a Ucrânia, desgraçando a vida das pessoas e ilustrando em concreto os problemas que levam, os problemas que são trazidos por um Estado forte, em que um ditador se assenhoreia do Estado e com isso faz o que quer. E estamos numa espiral inflacionária, né, por conta das medidas que foram adotadas pelos governos para contenção de danos, segundo eles, da Covid. Ainda assim, temos razões para otimismo, Salim? Temos. O homem é, por natureza, otimista. E se nós olharmos para trás, verifica que a sociedade de hoje é muito melhor que a sociedade de 300, 400 anos atrás. Na época de Luís XIV, a expectativa de vida de um ser humano era em torno de 35 anos. A expectativa de vida no Brasil hoje é acima de 72 anos. Então significa que essa sociedade evoluiu. Mas também o ser humano evoluiu. Ele aspira por mais liberdade, ele aspira por melhor qualidade de vida, ele aspira por outros objetivos diferentes do que era no passado. Se no passado a aspiração era apenas por segurança e alimento, hoje nós aspiramos por melhor qualidade na educação dos nossos filhos, aspiramos por melhor qualidade no trânsito, aspiramos que tenhamos um local de residência melhor, o conforto dentro de nossa casa, com equipamentos eletrodomésticos. Então, nós aspiramos ter a assinatura de uma televisão. O fato é que nós aspiramos mais, mas a sociedade é muito melhor hoje do que foi no passado. Apesar de nós estarmos falando tudo isso sobre a deficiência, sobre esse gigantismo no Estado, um brasileiro hoje vive melhor do que um brasileiro de 100, 150 anos atrás. Então, eu sou um otimista. A sociedade será amanhã melhor do que hoje, da mesma forma que ela é hoje melhor do que ontem, do que foi ontem. Então, é da natureza do ser humano ele buscar o desenvolvimento. É da natureza do ser humano ele buscar a felicidade. Então, nesse momento, nós estamos discutindo um pouco do que nós queremos de país. Nós somos um país, uma democracia, que tem seus arranhões. Ora, nossa democracia é arranhada por um dos 3 membros do establishment, mas o fato é que nós temos uma democracia. E democracia não é um regime perfeito. Mas, dentre todos os regimes, mesmo imperfeitos, a democracia é o melhor de todos os regimes hoje na face da Terra. Então, é dentro da democracia, com as ferramentas da democracia, é que nós temos que construir as bases sólidas de um novo contexto de país. E esse novo contexto passa pelas ideias liberais. Quanto mais ideias liberais um país absorver, quanto mais liberdade houver no país, a liberdade individual, a liberdade econômica, a liberdade política, estaremos construindo um país diferenciado.
E precisamos de mais capitalismo. O Brasil tem 12 milhões de desempregados hoje. 40 milhões de brasileiros na informalidade, porque nós temos um capitalismo bastante tímido. Nós precisamos dar asas ao nosso capitalismo para que nós possamos reduzir desigualdades. Todos os países que têm elevado índice de capitalismo têm menos desigualdades. Então nós precisamos sim de mais liberalismo no Brasil. Precisamos de mais liberdade e acredito que amanhã vai ser melhor do que hoje, porque isso é da natureza humana. É o que nós sempre falamos aqui. Nós divulgamos a ideia do cidadão como seu próprio herói e da liberdade e da responsabilidade individual, porque assim nós certamente acreditamos em um Brasil melhor. E Salim, gostaria de agradecê-lo novamente por ter tirado um tempo da sua apertada agenda aí, foi excepcional desde a sua palestra, o jantar de hoje, essa conversa extremamente inspiradora. Eu tenho certeza que inspirou milhares de pessoas de que é possível o Brasil dar certo e que nós não queremos o Brasil do futuro, mas queremos o Brasil do hoje, e isso depende de nós, das nossas atitudes, daquilo que nós vamos propagar de ideias e das nossas responsabilidades individuais. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Foi uma alegria, uma honra, Salim, obrigadíssimo. E vocês que nos assistiram, ficaram interessados em ideias de liberdade, ficaram interessados em divulgar o liberalismo, em participar da construção de um país mais justo e próspero, participem do Instituto de Formação de Líderes, participem do Instituto Liberal, discutam conosco, vamos juntos criar um país mais justo, próspero e livre. Salim, obrigadíssimo. Ficamos honrados com a sua presença. Obrigado pelo convite, parabéns pela atitude desse podcast e muito sucesso para vocês. Obrigado.